Amém. Glória a Jesus. Continue aí de pé. Nós vamos ler 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a 6. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 2 Reis, livro de Reis, capítulo 20, versículo 1 ao 6. Você que está em casa, também acompanha esse texto, a leitura do texto. Glória a Jesus. Naquele tempo, Ezequias ficou muito doente, e sua doença era mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi fazer uma visita ao rei e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha seus negócios em ordem e prepare-se para morrer. Você não vai sarar dessa doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembre de como sempre procurei obedecer às suas ordens com fidelidade e com coração sincero. Tenho feito aquilo que o Senhor aprova. E Ezequias chorou amargamente. Então, antes que Isaías saísse do pátio, a palavra do Senhor veio a ele outra vez: volte à presença de Ezequias, o líder do meu povo, e diga: assim diz o Senhor, o Deus de seu pai Davi, ouvi a sua oração, e vi as suas lágrimas, e vou curar. Daqui a 3 dias você sairá da cama e irá à casa do Senhor. Vou dar a você mais 15 anos de vida, e também o livrarei das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa do meu nome e por amor ao meu servo Davi. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Fala agora ao nosso coração. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou falar hoje sobre atitudes que fazem a diferença. É o tema da nossa mensagem. Atitudes que fazem a diferença. São as nossas atitudes, irmãos, que geralmente determinam a maneira como Deus vai agir com cada um de nós. Vou repetir. São as nossas atitudes que geralmente determinam como Deus vai agir com cada um de nós. No texto aqui que eu li, nós observamos que o rei Ezequias, ele estava doente, muito doente. E a doença dele era uma doença para a morte, uma doença mortal. O rei Ezequias, irmãos, foi o melhor rei da nação de Israel, tirando Davi. Davi foi o melhor de todos. Mas depois de Davi, o melhor rei foi o rei Ezequias. Esse rei aqui, o rei Ezequias, foi ele que fez uma reforma religiosa em Israel. Porque quando ele assumiu o trono, o povo de Israel tinha abandonado o Senhor. E ele fez com que o povo voltasse a adorar o Senhor. Então ele fez uma reforma religiosa. Então ele foi um rei muito bom. Mas agora ele está doente, doente de morte. Uma doença mortal. E ele recebe a visita do profeta Isaías, filho de Amós. E a mensagem de Isaías para o rei Ezequias era o seguinte: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, arrume a tua casa, põe em ordem os seus negócios, e prepare-se, porque você vai morrer. Você não vai ficar bom dessa doença, você não vai sarar dessa doença. Deus mandou te dizer que você vai morrer.
por causa dessa doença. E aí, irmãos, quando Ezequias ouve essa notícia, essa palavra, o que é que ele faz? O que é que ele faz? Diz aqui o texto que Ezequias vira o rosto para a parede. Ele estava deitado, ele vira o rosto para a parede e faz uma oração. Nessa oração, ele fala com Deus. Ele diz: Deus, lembre como eu sempre procurei te servir. Deus, eu fui fiel ao Senhor, tenho sido fiel ao Senhor, tenho procurado te obedecer. O meu coração tem sido sincero contigo. Tenho feito aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor aprova. E ele orava, irmãos, mas ao mesmo tempo ele chorava amargamente. Ele chorava amargamente. Foi o que aconteceu, irmãos. Foi o que aconteceu. Isaías ainda não tinha saído do palácio. Isaías ainda estava no pátio do palácio, quando Deus fala com Isaías. Deus fala com Isaías. E diz para Isaías: Isaías, volte e fale com o rei Ezequias. Fale com ele o seguinte, que eu ouvi as orações dele. Eu ouvi a oração que ele fez. Vi as lágrimas que ele derramou. E diga a ele que daqui a 3 dias, ele vai sair da cama. Eu vou curar ele. E ainda vou dar a ele mais 15 anos de vida. E como Deus falou, aconteceu. Amém? Irmãos, a atitude do rei Ezequias fez com que Deus mudasse a sua posição. Fez com que Deus resolvesse curar Isaías. Porque Deus tinha dito, foi Deus que falou. Não foi Isaías que falou, não. Foi Deus. Você vai morrer. Prepare a tua casa. Foi Deus que falou. Não foi o profeta que disse. Foi Deus. Porque Isaías disse: assim diz o Senhor, você vai morrer. Mas, irmãos, como o rei Ezequias aqui se humilha. Porque ele se humilhou. Ele se humilha. Ele tem uma atitude de humilhação. Ele tem uma atitude de chorar amargamente. E aquele choro veio mesmo lá do fundo do seu coração, da sua alma. Deus então decide mudar de atitude com relação ao rei Ezequias. Então, o que é que eu disse? Que as nossas atitudes geralmente determinam como Deus vai agir conosco. Se o rei Ezequias, irmão, não tivesse feito aquela oração, não tivesse se humilhado, provavelmente ele iria morrer mesmo da doença, porque Deus havia dito que ele iria morrer. Mas por causa da atitude que ele teve, houve uma mudança da situação. Amém, irmãos? Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção, dependendo da situação, o que nós falamos às vezes, se Deus quiser, ou é Deus quem sabe, está errado. Vou repetir. Dependendo da situação, nós falarmos: olha, é Deus quem sabe, se Deus quiser, está errado falar isso. Tem situações que realmente é, se Deus quiser. A gente tem que falar se Deus quiser. Ou é Deus quem sabe. Mas não é toda a situação, irmãos. Nós vamos ver isso nessa manhã. Então a gente tem que ter cuidado quando usar essa frase. Porque nós não podemos transferir para Deus aquilo que é nossa responsabilidade.
Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, Moisés, olha, não é comigo. Não fica, né, pedindo, clamando. Olha, vocês têm que tomar uma atitude. Vocês têm que tomar uma atitude. Vocês têm que marchar. Amém, irmãos? Então é isso. Não podemos transferir para Deus uma responsabilidade que é nossa. O que Deus falou para Caim, irmãos, quando Caim ficou chateado por Deus não ter aceito a oferta que ele levou para o altar? Olha o que é que Deus falou para Caim. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Caim disse assim, ó: se você fizer o que é certo, se você tiver a atitude certa, correta, você será aceito. A sua oferta será aceita, Caim. Mas se o não fizer, se a sua atitude não for correta, tome cuidado. Tome cuidado. O que Deus estava dizendo para Caim era o seguinte: Caim, eu abençoei Abel porque ele agiu corretamente. Eu aceitei a oferta de Abel porque ele agiu corretamente. Abel tem um coração sincero. Faça você o mesmo. Se você fizer o mesmo, se você tiver a mesma atitude que o seu irmão Abel teve, eu te aceito também. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém, irmãos? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. O que ele estava dizendo, Caim? Tome a atitude correta. A sua atitude está errada, Caim. Tome a atitude correta. Vamos citar outro exemplo aqui, o que Deus falou para Josué. Deus falou para Josué o seguinte: Josué, medite na palavra. É atitude. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Atitude. Cumpra fielmente tudo que está escrito no livro da lei. Atitude. Aí Deus diz assim para ele: se você fizer tudo isso, você terá sucesso, resultado. Se você fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem, resultado. Se você fizer isso, nenhum inimigo vai conseguir vencer você, resultado. O lugar onde você colocar o seu pé será de vocês, resultado. Ou seja, tenha a atitude correta e terá o resultado correto. Amém, irmãos? Haja corretamente. Haja da maneira certa. E o resultado virá, não se preocupe. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Porque você está tendo a atitude correta. Irmãos, vou repetir, as nossas atitudes são as nossas atitudes que geralmente determinam como Deus vai agir conosco. Jesus foi criado na cidade de Nazaré. Por isso ele era chamado Jesus o Nazareno. Agora eu pergunto aos irmãos: por que Jesus não realizou milagres poderosos na cidade onde ele foi criado? Por que Jesus não realizou milagres poderosos na cidade onde ele foi criado? Porque seria em Nazaré, irmãos, o local mais indicado para ele realizar os maiores milagres do seu ministério. Os irmãos concordam comigo? Pela lógica, Jesus deveria ter realizado muitos milagres em Nazaré, porque foi em Nazaré que ele foi criado. Foi em Nazaré onde ele passou a infância, sua adolescência, até chegar à maioridade. Foi em Nazaré. Mas a Bíblia diz que em Nazaré, Jesus não pôde fazer muita coisa. Está lá em Marcos 6, versículo 1 a 5. Aí nós vamos ver a razão, irmãos. Qual é a razão? Está lá em Marcos. Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha o quê? Morado.
no sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Agora presta atenção aqui, no versículo 5. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Irmãos, Jesus foi desprezado em Nazaré. Qual foi a atitude dos nazarenos, dos habitantes de Nazaré? Com relação a Jesus, foi uma atitude de desprezo. Não é este o carpinteiro que fazia as nossas portas, que fazia as nossas mesas, que fazia os nossos armários? Não é este aí que está aí na sinagoga, dizendo que é o Messias? Os irmãos dele, as irmãs não estão aqui conosco, não é o filho de Maria? Desprezo, irmãos, desprezando. A atitude daquele povo fez com que Jesus não pudesse o quê? Realizar muitos milagres em Nazaré. Os irmãos estão entendendo? Que depende da nossa atitude para Deus agir com a gente de uma maneira diferente, porque ali houve desprezo, falta de fé. Temos um outro exemplo, irmãos. Vamos ler Lucas 4, 25 a 27. Olha que exemplo maravilhoso esse aqui. Havia muitas viúvas judias em Israel, no tempo de Elias, precisando de ajuda naqueles dias de crise, porque por 3 anos e meio não tinha chovido, e a fome espalhava-se pela terra. Todavia Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Ou pensem no profeta Eliseu, que purificou Naamã, o sírio. Todavia, nenhum dos leprosos em Israel foi purificado. Agora eu vou fazer uma pergunta aos irmãos, quero ver se os irmãos vão saber me responder. Por que, tendo tantas viúvas em Israel, tantas viúvas necessitadas e carentes, porque era época de fome, por que Elias foi enviado para uma viúva que não era de Israel, uma viúva que morava numa terra estrangeira, na região de Sidom? Por quê? E por que havia tantos leprosos em Israel, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio? Me respondam agora. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui, olha, havia muitas viúvas lá em Israel, mas eu só enviei Elias para a viúva de Sarepta. Havia muitos leprosos em Israel, mas eu curei só Naamã, o sírio. Por quê? Por quê? Boa pergunta, né, irmão? Boa pergunta. Porque Jesus tem poder de curar todo mundo, amém, irmãos? Irmãos, sabe quantos quilômetros Naamã viajou? Porque ele morava na Síria. Quantos quilômetros ele viajou até Israel? Mais de 1000 quilômetros ele viajou. Olha, que ele saiu lá da Síria e foi até Israel. Porque ele creu e recebeu a cura. Os leprosos que estavam ali perto não tiveram tanto esse interesse de serem curados por Deus.
A mesma coisa, irmãos, as viúvas. A viúva de Sarepta, ela creu e acreditou e teve fé, apesar de não ser judia, mas acreditou na palavra do profeta Elias, e foi abençoada. Então, irmãos, essa é a diferença. Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque Deus gostava mais de Naamã do que dos outros leprosos. Não é porque Deus gostava mais da viúva de Sarepta do que das outras viúvas. Não era isso. Mas foi por causa da atitude de Naamã e da atitude da viúva de Sarepta. Então é isso que Jesus está dizendo aos seus contemporâneos ali, ao seu povo, à multidão. Olha, o problema é esse. Não é Deus não, são vocês. São vocês. É por isso, irmãos, que tem às vezes crente que consegue mais coisas do que outros. Mais bênçãos do que outros. É a atitude. A atitude faz toda a diferença. Atitude de fé, de submissão, de ser humilde, de buscar o Senhor, de orar, de meditar na Bíblia. Tudo isso é atitude. Amém? E é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Vou citar aqui mais 3 casos. A mulher hemorrágica, Zaqueu e Bartimeu. A mulher hemorrágica, a mulher de fluxo de sangue, Zaqueu e o cego Bartimeu. O que fez a diferença, irmãos, na vida dessas pessoas? Essas 3 pessoas foram abençoadas por Jesus. Os irmãos conhecem a história de cada uma delas. Agora eu pergunto, o que aconteceria com a mulher de fluxo de sangue se ela não fosse até Jesus, não tivesse tido a atitude de ir até Jesus e tocado nele? O que aconteceria? Ela não seria curada, continuaria doente. O que aconteceria se Zaqueu não tivesse subido em cima da árvore e não tivesse recebido Jesus na casa dele? O que aconteceria? Ele continuaria perdido. E o que aconteceria, irmão, se Bartimeu, ao saber que Jesus passava ali pelo caminho, não tivesse gritado: filho de Davi, tem misericórdia de mim? Porque eu imagino, irmãos, que tinha muitos cegos ali. Havia muitos cegos naquela época, irmãos. Repare quantas curas de cegos tem nos evangelhos. Repare. A cegueira era uma doença muito comum naquela época. Então, com certeza, não tinha só Bartimeu como cego, não, ali naquele dia. Haviam outros cegos, mas só Bartimeu decidiu gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Se Zaqueu não tivesse gritado, ele continuaria o quê? Cego. Os irmãos estão entendendo? Que é necessário tocar em Jesus, que é necessário subir na árvore. Diga para quem está ao seu lado: suba na árvore, meu irmão. Você quer a bênção e não quer subir na árvore, é gracinha. É assim, é? Você quer a bênção e nem subir na árvore você quer. Por que Zaqueu subiu na árvore? Para poder ter uma visão melhor de Jesus. Amém? Você tem que sair de casa, né? A mulher hemorrágica saiu de casa. Ou seja, deixou lá a sua comodidade, seu conforto, se arriscou, se expôs, que ali ela ficou exposta, né? Se arriscou ao sair de casa. Mas ela fez isso. E Bartimeu também enfrentou a oposição. Cala, rapaz, você está incomodando o mestre, cala sua boca. Mas quanto mais mandavam ele calar, mais alto ele gritava. Amém? Atitude, irmãos. Deus espera uma atitude da nossa parte, para que Ele possa agir. Então é isso que nós precisamos entender. Isso que nós precisamos acreditar. Agora, irmãos, as nossas atitudes, elas precisam ser sinceras. Amém? Olha o que está escrito lá em Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Vamos ver todos juntos? Se me encontrarão.
Foi o caso de Ezequias. Ezequias foi de coração que ele orou? O que é que vocês acham? Foi. Ezequias orou de coração. Tanto foi de coração, de maneira sincera, que Deus ouviu. E olha, irmão, no caso de Ezequias, como Deus ouve rápido, né? Como Deus ouviu rápido. O profeta Isaías nem tinha saído ainda do palácio. Nem tinha saído do palácio, estava no pátio ainda. E Deus falou para Isaías: Isaías, volte. Eu creio que Isaías não entendeu nada, né, irmãos? Oxente, Deus. Agora há pouco, acabei de sair do quarto do homem, porque o Senhor disse, e eu dei a mensagem, que ele ia morrer. Como é que o Senhor agora manda eu voltar e dizer para o homem que ele não vai mais morrer? Que é isso, Deus? Olha, Deus, olha o que você está fazendo comigo, viu? A Bíblia não diz isso, mas eu fico imaginando o que estava passando na cabeça de Isaías. Senhor, pare de brincadeira, Senhor, eu sou profeta, né? Olha, eu tenho uma reputação. Como é que agora eu vou voltar? Com que cara eu volto para o homem dizer que ele agora vai viver mais 15 anos? Mas Isaías era um profeta obediente, amém? Deus mandou, eu falo. Glória a Jesus. Isaías não questionou, mas ele obedeceu. Mas Ezequias foi sincero, irmãos. Foi sincero. Porque quando a nossa atitude não é sincera, Deus não vai dar atenção, não. Judas, o que é que diz lá a Bíblia? Que Judas chorou, não foi? Que Judas ficou lá e tal. Mas foi sincero? Não. Judas teve o quê? Remorso, né? Remorso. Ele não foi sincero. Quem foi sincero foi Pedro. Pedro foi sincero. Pedro realmente chorou de coração. Chorou de coração. E aí Deus mudou a atitude com Pedro. Então, irmãos, nós temos que estar atentos a isso. Não adianta, irmãos, ter uma atitude, estar com um tipo de atitude e querer que Deus nos abençoe. É como plantar mamão e querer colher banana. Não vai não. Não adianta, irmãos. Não adianta. Nós temos que ter as atitudes corretas para recebermos de Deus aquilo que queremos ou esperamos. E outra coisa, irmãos, ter a atitude correta. E antes de ter a atitude correta, ter atitude. Porque às vezes nós ficamos sem atitude. Naquela palavra que eu falei no início, se Deus quiser. Como o homem, o pai daquele menino que estava endemoniado disse: se tu podes. Ele falou para Jesus: se tu podes. Aí Jesus disse: rapaz, eu estou parafraseando. Rapaz, é comigo? É, rapaz. Você está jogando a responsabilidade para mim? É? Se eu posso? O problema é você, rapaz. Você precisa crer mais. Tudo é possível que crer. Aí o homem falou: me ajuda então na minha falta de fé. Sim, tome na cara. Se tu podes, vá, rapaz, vá para outro. Se tu podes, está jogando a coisa para cima de mim, é? Não, se você pode crer, vai ser feito conforme a sua fé. Amém? Não sou eu não. Não sou eu não, eu abençoo quem pedir, eu abençoo. Batei, quem bater a porta abre, né? Quem bater direito, corretamente, a porta vai abrir. Quem buscar, vai achar. Irmãos, as nossas atitudes demonstram muito quem nós somos. Você sabia disso? Que a atitude de uma pessoa demonstra muito quem ela é. Por exemplo, o fato de vocês estarem aqui nessa manhã me diz muita coisa a respeito de vocês. Sabia disso? Já quem ficou em casa lá dormindo, que podia estar aqui, também me diz muita coisa a respeito de quem ficou em casa. Não é verdade? Você conhece as pessoas, irmãos, pelas atitudes e também, mas não é o assunto dessa manhã, pelas reações. Sabia disso? Você conhece muito uma pessoa pela maneira como ela reage às situações da vida. Mas aí é outro assunto. Então, o fato de você ter a atitude de estar aqui nessa manhã,
me diz que você está querendo alguma coisa, que você quer adorar a Deus, amém? Que você é crente, que você está buscando, que você, né, tem interesse na coisa, no evangelho, senão você não viria para cá hoje de manhã. Você estaria em outro lugar. Mas já que você veio para cá, isso está me dizendo alguma coisa. É como disse Jesus, irmãos, a árvore, nós conhecemos a árvore como? É pelas folhas? Hein? Não. É pelas flores? Não. A gente conhece a árvore pelos frutos, não é verdade? Um dia Jesus, passando pelo caminho, viu uma árvore aparentemente muito bonita. Tinha até folhas na árvore. E Jesus foi naquela esperança de encontrar algum fruto para comer, porque ele tinha saído de casa sem tomar café da manhã. Nós não sabemos por quê. Será que o dono da casa onde Jesus estava não preparou o café de Jesus direitinho? Nós só sabemos que a Bíblia diz que ele estava com fome. E viu a árvore com as folhas. E foi na esperança. Chegou lá, Jesus ficou o quê? Decepcionado. Porque não tinha folha, mas não tinha fruto. O que é que Jesus disse? Jesus ficou bravo, viu, irmão? O que é que Jesus disse? O que é que Jesus fez com a árvore? Hein? Pode dizer. Amaldiçoou. Eu te amaldiçoo. Nunca mais nasça fruto de ti. Ô irmão, Jesus ficou bravo com a árvore, foi? Ô irmão, por que é que Jesus fez isso? Por que é que Jesus amaldiçoou a árvore? Porque ele queria dar uma lição nos discípulos. O que aconteceu no outro dia, que eles estavam passando pelo mesmo caminho? Os discípulos chamaram a atenção dele para quê? Jesus, a árvore que tu amaldiçoaste ontem, oi, já secou. Está toda seca. Aí Jesus disse, agora eu vou ensinar uma lição para vocês sobre fé. Quem tiver fé, vai poder dizer até o monte, olha, sai daí monte, vá para o meio do mar. Se tiver fé, vai acontecer, amém? Tudo que Jesus fazia, irmãos, era com um propósito, viu? Então, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Que tipo de atitude você tem tido, irmão? Minha irmã, que tipo de atitude você tem tido? Quais são suas atitudes? Não vamos requerer de Deus algo que as nossas atitudes não são correspondentes. Então nós precisamos avaliar qual é a atitude que eu tenho em casa, na igreja, como é que eu tenho me comportado, como é que eu tenho agido. Porque, irmãos, senão não vai funcionar, não vai dar certo. Então Deus está requerendo e esperando de nós as atitudes corretas. É como ele disse para Caim, Caim, faça o que é certo, Caim. Eu só vou te dar um conselho, Caim. Faça o que é certo. Se você fizer o que é certo, você será aceito. Agora, se você não fizer, aí Deus advertiu. O que é que Deus falou para Caim? Se você não fizer, se você não mudar de atitude, tenha cuidado, porque o pecado está aí batendo na tua porta. O pecado está aí. Então mude de atitude enquanto é tempo. Amém? Mude de atitude enquanto há tempo. Estou te dando tempo para você mudar. Mudar a sua atitude. Então, irmãos, eu acredito, e a Bíblia fala, que Deus pode até ter decidido já algo na vida de uma pessoa, como ele já havia decidido na vida do rei Ezequias. Ezequias, você vai morrer. Deus está falando, você vai morrer. Mas, irmãos, eu acredito que através da oração, Deus pode mudar o que ele ia fazer. Amém? Vou repetir, isso é sério, viu, irmão? Que eu estou falando aqui. Mas tem base bíblica. Através da oração, Deus pode mudar o que ele já determinou fazer. Amém? Deus tinha dito, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Vou destruir. Mas Abraão, irmãos, ele começou a interceder pelas duas cidades. E o que é que Deus disse para Abraão? Abraão,
se tiver justos nessa cidade, eu não vou mais destruir a cidade. Eu vou mudar a minha atitude. Amém? A decisão, eu mudo de decisão, Abraão. Eu mudo de decisão, pronto. Se houver, eu mudo. Glória a Deus. Deus pode mudar de decisão, irmãos. Amém? Diga para quem está ao seu lado, Deus pode mudar de decisão. Deus pode. Se nós orarmos, pedirmos, Deus pode mudar uma decisão que ele já tomou. Foi o caso de Sodoma e Gomorra. Não mudou porque tinha alguém lá justo, irmão? Não tinha ninguém justo na cidade? Tinha ninguém. Abraão, Senhor, se tiver um, se tiver dois, se tiver até 5, ele não tem. Não tem. Não é verdade? Não tem. Mas nós podemos, irmãos, sim, através das nossas orações, através do nosso clamor, mudar uma situação. Você pode fazer isso na sua vida também. Ezequias entendeu isso. E Ezequias não perdeu tempo, né? Orou, chorou, e Deus, ouviu. A mesma coisa pode acontecer conosco. Fique em pé e vamos orar. Glória a Jesus. Atitudes que fazem a diferença. Então, você vai orar nessa manhã. Senhor, me ajuda. Será que você está tendo as atitudes corretas? Será? Se você está tendo as atitudes corretas, é só aguardar. Deus vai agir. Deus vai abençoar. As atitudes corretas. Glória a Jesus. Então nós vamos estar orando. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. E diga a Deus, eis-me aqui. Tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Me ajuda, Deus, a ter as atitudes corretas. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Nós aprendemos nessa manhã que o Senhor está esperando por nossas atitudes. Atitudes, ó Deus, corretas. Para que o Senhor possa mudar essa situação, ou essas situações. Eu não sei, Pai, o que se passa na vida de cada um dos Teus filhos. Mas eu sei, Deus, porque a Tua palavra ensina que se nós buscarmos, orarmos, nos humilharmos, o Senhor vai se manifestar do céu. E o Senhor vai operar, Senhor. Está escrito lá em 2 Crônicas 7,14. Que o Senhor se manifestará. Que o Senhor ouvirá do céu as nossas orações. Pai, nos ajuda a ter as atitudes corretas. Nos ajuda, Pai, a sermos crentes de atitude. Que não venhamos a ser omissos, nem ter as atitudes erradas. Ajuda cada um de nós. Aqueles que estão em casa também ajuda, Pai. Que a partir dessa manhã tenhamos as atitudes corretas. Atitudes corretas na Tua presença. Porque sabemos que assim como o Senhor queria abençoar Caim, o Senhor também quer nos abençoar nesta manhã. Mas nós não queremos, ó Deus, ser como Caim. Queremos ser como Abel, como Davi, que mudou de atitude quando pecou, se arrependeu, se humilhou. E Deus, o Senhor ouviu a oração de Davi. E o Senhor mudou de atitude com relação a ele. Nos ajuda também, Senhor, nessa manhã, a termos um coração como o de Davi, como o de Abel. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Continua conosco nessa manhã. Continua nos abençoando. É o que nós te pedimos, Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Jesus.